Olá, Outcasters! Chegamos aqui com mais um novo episódio de Outcast, o podcast que fala sobre música alternativa e o universo que a cerca. Sempre lembrando aqui, ó, nesse canto aparece o QR Code, só você apontar a câmera do seu celular para lá, fazer aquele pix maroto que ajuda a sobrevivência desse podcast. E também o seguinte, né? Se você não quiser fazer isso, que dá muito trabalho, tem ali na descrição do episódio a chave Pix também. Você vai lá, clica ali, papum, faz a sua transferência ali. Qualquer 10 mil reais a gente aceita de bom grado. Eu sou Maurício Gaia, do meu lado está aqui Zé Antônio Godoal. E aí, Zé, como que você tá? Tô bem, muito bem. Então tá Feliz jóia. de estar aqui hoje. Pô, grande dia, né? Grande, com uma convidada especialíssima, né? Eu devo dizer a vocês que algumas vezes a gente recebe uns convidados aqui e a gente fala, pô, é uma pessoa da qual eu sou fã, tá? E normalmente são músicos que influenciaram ou que tiveram, sabe, de gerações anteriores, e aqui é o contrário, é uma pessoa mais nova, é uma das pessoas mais talentosas dessa nova cena. Assim, eu vou falar que eu sempre fui fã, eu queria muito tocar com ela. Eu achava já que tocou, né? Já tocou, agora né? sim, mas eu tinha vergonha. Eu tava lá, eu vi. Então eu falei assim, não vai querer vi. tocar comigo e tal. Mas Não, é que vocês não sabem, o Zé é um péssimo guitarrista, gente. é verdade, isso é verdade. Mas a verdade é que assim, eu já era fã do trabalho dela, já há muito tempo. E é uma pessoa que é multi-instrumentista, até, na verdade é uma multi-artista, e além de tudo uma pessoa de uma generosidade imensa. E hoje eu tenho o prazer imenso de chamar ela de amiga, uma amiga muito querida, com vocês, Ana Zumpano. Ana, gente, eu vou ficar emocionada com essa introdução. Bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu pelo convite, estou muito feliz. Real. Mas tudo que eu falei é verdade, Ana, assim, não é incrível tocar com você, assim. E assim, hoje é engraçado, cada vez mais solicitada, é uma coisa que eu admiro a quantidade de coisas que essa menina faz, que eu não sei como ela dá conta, tipo... É uma loucura, mas é isso, né? Eu acho que ser artista hoje em dia é abrir para todas as frentes, assim, né? Sim. Ser multilinguagem, porque... Então, você sabe que é engraçado a gente receber o Péricles Cavalcante aqui. Né? E uma das coisas que a gente discutiu foi isso, né? Que eu sinto falta hoje em dia das pessoas, dos músicos principalmente, que da minha geração, assim, as posteriores, que agora está mudando. Eu citei como exemplo vocês, o Antiprisma e tal. Eu sinto falta dessa coisa de ter essa experiência multilinguagem, entender um pouco mais o todo, entender a arte como um todo, né? Sim, eu acho que é muito importante, para o músico principalmente, ver de outro lugar, né? Na luz, na iluminação, na técnica. É importante você saber como tudo acontece, que eu acho que isso muda a postura e é melhor para todo mundo, assim, né? Eu acho que enriquece o trabalho no geral. E você chegou a fazer um trabalho como atriz, coisa assim? Sim, a minha formação é em teatro. Então, fala mais sobre isso, então, Ana, por favor. Que, assim, eu acho que desde os meus 4 anos eu me interesso, né, por arte. Aí eu comecei na escola, né, teatro, dança, e fiz teatro. Então eu comecei trabalhando com um grupo de teatro-dança de rua, dança contemporânea. Só que eu era do interior de Minas, então isso é bem interessante, porque e eu tinha muita vontade de vir pra cá, pra trabalhar com teatro e tudo, pra seguir carreira. Mas quando eu vim pra cá, eu já tava um pouco cansada do teatro, assim, né, da dinâmica do que eu tinha vivido lá. Então eu fiquei um tempo lá com esse grupo, e quando eu vim pra cá eu já tava mais na música. Então eu uso isso pra minha vida, em tudo que eu faço, mas eu acabei seguindo a carreira mais pra música do que pro teatro. E Ana, como é que você despertou o gosto pela música? Que desde os 14 anos você está na música, né? Na verdade eu sempre gostei muito disso, né? De tudo, assim, de dança, teatro e música. Só que era isso, na escola, acho que ali pros 14, 13 anos, eu tinha muitos amigos que já começavam a ter banda, né? A tocar. Em qual cidade que era? Uberlândia. Uberlândia, tá. Já passei por lá. O Triângulo Mineiro. E aí eu acompanhava esses amigos, eles tocavam, eles tinham um power trio lá, que tocava Nirvana, e tinha também já música própria. E aí era sempre interessante que eu era uma das únicas meninas que se interessavam em estar junto nesse processo, assim. Eu queria estar vendo eles gravando, eles ensaiando, não só no show.
E aí eu achava que eu sabia tocar bateria na minha cabeça. Porque assim, eu ficava ouvindo as músicas e eu ficava assim, eu acho que é isso. Se eu fizer isso com o pé e com a mão, e acho que é mais ou menos isso. Só que minha mãe ela nunca me deu uma bateria. Tipo, assim, ela falava, não, imagina, que bateria. Assim, não é culpa, né, assim, da família. Que eles não tinham esse pensamento, assim, eles ficavam, não. O teatro já era demais, assim, me dar uma guitarra, uma bateria já era, nossa, não. Aonde que essa menina quer parar, Exatamente. E aí eu acompanhava esses amigos, a gente saía da escola e depois do almoço eles iam ensaiar, e aí eu ficava lá sendo uma assistente de gravação. Então eu ficava lá, eles, aperta o botão lá no computador, faz isso, faz aquilo. Aí um dia eu tive coragem, eles saíram um pouquinho, aí eu falei, eu posso sentar na bateria só um pouquinho? Aí eu sentei e toquei, assim, era justamente o que eu pensava na minha cabeça, assim. Aí o meu amigo veio e falou, nossa, você toca? Eu falei, acho que sim. Ele, não, faz assim, faz assado, não sei o quê. E aí, assim, eu fui começando a tocar nesses intervalos. Foi observando os outros que você aprendeu a tocar. Sim, e ouvindo muita música, né? Sim, lógico. Então foi assim, bem autodidata mesmo. Não, isso é muito legal, porque assim, eu já toquei com a Ana e posso falar com propriedade. Você tem um estilo que é muito próprio, Ana. Tipo, o jeito que você dispõe a bateria já é muito particular, o jeito que você toca, você tem uma dinâmica muito própria. E tem uma coisa que nem sempre a gente acha em baterista, que é a sutileza nas coisas, né? Como é que você foi desenvolvendo isso? Foi natural? Você teve... Então, é muito louco isso, porque eu sou autodidata mesmo, assim, eu nunca fiz aula e eu sempre, a partir disso eu fui tocando, até ter minha primeira banda, que foi, eu toquei com umas meninas lá, que era punk rock, lá em Uberlândia, e elas me chamaram pra tocar, e aí eu fui, aquela coisa, pega um prato emprestado aqui, uma caixa ali, e desde então eu nunca parei de tocar, né? Sim. E sempre com banda autoral. Então, eu acho que isso tem a ver, assim, de eu ter desenvolvido esse meu jeito de tocar. E eu tocava violão, né, também. Aí comecei a tocar violão, porque eu gosto de compor. Então, eu sempre me interessei por tudo. Então, eu acho que isso me ajuda, assim, porque eu sei como é estar numa banda tocando bateria. Mas eu também sei como é estar numa banda tocando guitarra. Então, eu acho que isso me ajuda a entender a dinâmica de tudo e ser mais generosa, assim, com a banda, né? Eu acho... Você sabe que tem um amigo meu que é bluesman, né? Ele é de New Orleans, agora voltou pra lá, que é o Kenny Brown. E ele, quando era adolescente, ele tocava, né? Tô curioso falar isso, ele tocava na noite em New Orleans, né? Com 17 anos. E ele contou que uma vez ele estava tocando em uma casa lá, tinha show do B.B. King na cidade, e depois do show o B.B. King foi pro bar que ele estava tocando e sentou para ver ele tocar. E daí ele falou que ele tocou envergonhado, no final o B.B. King foi lá cumprimentar os músicos e falou para ele, falou assim, você toca bem, mas eu quero te dar um conselho, na verdade são dois conselhos, são os conselhos que, na minha opinião, são os conselhos de ouro, né? Ele falou, por favor, né? E daí falou que um deles era o seguinte, sempre toque com músicos melhores que você, que daí você é obrigado a dar um passo acima. E ele falou assim, você está em New Orleans, provavelmente você tem um tio que toca alguma coisa de metal, alguém que toca baixo, alguém que toca bateria. Pega a noção dessas coisas, que daí você vai entender a banda, você vai entender o que você está fazendo. É exatamente isso que aconteceu. Isso é muito importante, porque aí te dá uma outra visão de tudo, assim, né? Porque às vezes você fica muito centrado no seu instrumento e você é um ótimo musicista, mas não é só isso, né? Quando você vai tocar com os outros, você vê que são várias camadas, né? A música é um órgão coletivo, né? Exatamente, e é muito importante você tocar junto. Isso é um elogio que a gente recebe bastante, assim, quando eu toco com o Zé, com as minhas bandas, que é tipo, nossa, vocês ensaiam muito, porque vocês tocam muito juntos, vocês têm uma sinergia, assim, né? E eu acho que envolve isso, assim, do interesse dos outros por tudo, assim, né? Pelo geral, assim, né? Não só pelo seu instrumento. E Ana tem várias bandas, né? A gente tá falando de bateria, mas também toca guitarra no Na Echo Stairs, Stairs, né? Que é uma...
Eu comecei mesmo assim, né? A minha primeira banda autoral que tocou em festival e tudo foi a Lava Divers. Lava Divers. Sim. Que eu tocava bateria. Foi incrível. Porém, eu já compunha as músicas no violão e a gente desenrolava isso. Lava Divers também lá de De Uberlândia. Uberlândia. Sim. Era Uberlândia e Araguari. A metade da banda era de Araguari e a metade da banda era de Uberlândia. Sim. E aí, uma vez aqui, né? Eu já estava em São Paulo. E aí um amigo meu muito querido, o Gilbert, que inclusive faleceu recentemente, que é uma pessoa também muito querida da cena, ele me chamou e falou, eu queria que você participasse do show da minha banda. E falou, mas eu queria que você tocasse guitarra. E aí eu fiquei super nervosa, assim, né, que eu ia tocar ao vivo e tal. E aí foi muito legal, assim, porque eu falei, eu posso tocar essas minhas composições, eu acho que eu vou levar isso pra frente, assim. Aí a gente montou uma banda, que é a Eco Upstairs, e aí... Que tem gente daqui, do Rio. Do Rio, E é legal que, assim, às vezes a gente, né, como a gente é independente, a gente fica, mano, sei lá, só uma banda. Mas, vez ou outra, vem uma pessoa que conhece, que sabe, que escutou. Isso é muito legal, né? Isso é uma parte boa da internet, que faz a música chegar em lugares que a gente não imagina, né? Sim. E são bandas que me impressionaram, cara, porque... eu sempre presto muita atenção em timbres, né? Cara, e os timbres da sua guitarra são maravilhosos, assim, tipo... Então, é um constante estudo, né? Sim. E eu gosto muito do experimental, assim. Eu acho que também isso não se fechar no estilo, porque muita gente fala, é uma banda de shoegaze. Mas acaba vindo as referências de tudo que a gente tem, assim. Eu acho que se fechar muito numa coisa, limita, né? Então eu acho que sim, é uma banda de shoegaze, mas tem essa parte experimental que deixa todo mundo mais à vontade, sabe? Para testar coisas. Que em show fica muito evidente, né? No ao vivo de vocês. Acho que sim. E vem cá, por exemplo... Tem muita coisa dos anos 60 de psicodelia no som de vocês. Quais são as referências básicas, assim, que você traz pra banda? Então, aí eu tenho uma outra banda, né, que é a Retrato. Que é a banda que é mais psicodélica, né? E, daí é uma mistura grande, assim, de várias coisas, porque... sou eu e o Biel, né, que é o guitarrista, a gente toma a frente disso tudo, mas tem o Vitor e a Elisa também, que são super fãs, assim, né, de bandas dos anos 60, 70. Então, eu nem consigo te falar assim, essa banda é uma grande referência, porque é uma mistura... É tudo um grande caldeirão, né? De tudo que a gente vive, né, porque é mais do que ouvir, eu gosto, assim, eu acho que eu gosto muito da banda porque é uma coisa da vivência mesmo de cada um, assim, a gente é isso, assim, não é uma coisa que a gente emula, né, no palco, assim, é uma coisa de vida mesmo, os sons que a gente escuta, as coisas que a gente gosta de fazer colagem, a gente gosta, sabe, tá tudo enraizado aí. É que eu acho engraçado, assim, porque de um tempo pra cá, tudo que não se entende muito é psicodélico, né? Esse termo já tá até assim... Assim, sei lá, eu comecei a pensar nisso no dia que falaram, não, Tame Impala, eu não consigo ver Tame Impala como uma banda muito psicodélica. Eu acho que tem referências ali. Tem referências, sabe? exatamente. Mas não é só isso, assim. O que é psicodelia, né? Então. É muito louco, porque quem escuta os meus projetos, por exemplo, Eco Upstairs, shoegazer, mas também tem esse lado experimental que dá pra ver que tem nuances ali, de várias coisas, E até o próprio shoegaze, eu lembro que no início, antes de inventar esse termo de shoegaze, falaram que era psicodélico. Eram bandas que referência psicodélica dos anos 60. Depois se cunhou esse termo, né? Shoegaze, provavelmente... Que é um grande guarda-chuva também, né? Tinha um monte de bandas que hoje em dia já não são mais caracterizadas como psicodelia, não. São bandas da Fuzz Club. E daí? É do selo, sabe? E aí tem gente que fala, mas é muito feliz pra ser shoegaze. Não é muito... Mas a Retrato, que aliás o Biel tá ali escondidinho. Diga oi, Biel. Biel é tímido, mas é um excelente guitarrista, um excelente baixista, um excelente produtor. Essa turma não é fraca, não, né? Só para explicar essa turma, né? Que eu acho que
vocês dois são os fundadores da Retrato, mas depois entraram o Vitor e Elisa, são dois músicos incríveis, talentosíssimos, tem uma outra banda chamada Antiprisma. Daqui a pouco a gente fala sobre esse crossover, que é uma coisa interessante. Mas é engraçado que o show do Retrato dá para perceber a psicodelia, dá para perceber o Clube da Esquina, dá para perceber uma coisa contemporânea, dá para perceber tudo ali. Sim, que na Eco Stars também. Também. Porque tem o Bigu, que é do Rio, né? Que tem também um projeto incrível, que é o Oruan. Junto com o Léo Almeida. Com o Léo Almeida, que são referências, assim, são meus amigos queridos há muitos anos. Então eu me inspiro muito neles, assim, né? E recentemente eu pude ir lá na Baixada, que era um sonho, assim, conhecer a casa do Bigu, ir lá na Baixada Fluminense. Que é uma realidade que é de onde eu parto também. Que é do tipo, você fazer zero, assim. Não é tipo, eu tinha 14 anos, eu ganhei uma bateria e aí eu aprendi a tocar. Não. Era, sabe, a gente vai indo, primeiro você tem a guitarra que alguém te deu, que o seu vizinho, que sobrou, que não sei o quê, até... Então é uma construção que eu acho que isso também passa pro som, né? Sim. E aí é muito doido, porque o Bigu também é muito fã da música mineira, e eu sou de Minas, então tem essa nostalgia. Então, eu acho que tudo isso, acho que você também, o simples fato de você já estar no palco, isso já tem muitas linguagens que a pessoa já vai ali falando, esse cabelo, esse jeito, esse timbre. Então, eu fico feliz com isso, assim, de não colocar as coisas muito numa caixinha, assim. Muito estanques. E tem esse lance, você falou, né, da música mineira, que inclusive era uma pergunta que eu queria ter feito quando a gente esteve aqui com o Thiago França, que também é mineiro, né? A música mineira, muitas vezes, a gente fala muito assim, tem a música do Rio, tem a música da Bahia, né? Mas a música de Minas Gerais, como um todo, é muito, muito, muito rica, né? E não tô falando de Clube da Esquina, tô falando, tem os tambores, tem os tambores de Minas, tem a música barroca, tem um monte de coisa, E como que isso reverbera, assim, tipo, das coisas que você faz mesmo, no seu trabalho? Então, é muito louco, porque depois de mais velha que eu fui olhar pra isso com uma outra visão, né? Porque antes é isso, tem a minha família, né, escutando, até mesmo o sertanejo raiz ali, né, a música caipira. Quando você é mais novo, você não dá a devida importância pra isso, porque você tá com a cabeça, às vezes, num outro lugar. E aí, depois que eu fui tendo todas essas experiências, que eu fui ouvindo e falando, meu Deus, tipo... Beto Guedes, aquele disco dele, A Página do Relâmpago Elétrico. Acho que é esse mesmo, né? Ele, é um puta disco psicodélico, assim. Né? Que tem timbres maravilhosos de guitarra. E que, quando eu era mais nova, eu não ligava pra isso. E, então, eu acho que... tem muitos nomes, assim, que a gente poderia citar, mas eu acho que isso tá muito em mim, assim, mesmo, assim. Porque eu acho que é referência para muita coisa que as pessoas às vezes nem citam, né? Sim. E essa que elas bebem da fonte e não falam. Assim, ainda mais esses discos mais esquecidos, assim, que ninguém liga, né? Eles ficam meio apagados, assim. E tem muito isso que você falou, a maturidade traz isso, né? Sim. Eu também sou de uma geração, assim, que é engraçada, porque a minha geração não é que não prestava atenção, era quase que obrigatório renegar. Né? Você falar que gostava de música brasileira era quase ofensivo, assim. Eu confesso que eu nunca entendi muito isso, assim, porque, sei lá, na época que a gente tinha um pin-up, era uma coisa muito querendo ser Disney Martin no começo, depois a gente foi mudando. Mas assim, mas eu lembro que a Lê, por exemplo, sempre foi muito refratária a isso, sabe? Qualquer coisa você fala de MPB, eu gostava, cara. Eu sempre gostei de Chico Buarque, por exemplo, né? Caetano, eu lembro que Caetano, nos anos 90, o Barcinski quebrava discos do Caetano, você não podia ouvir discos do Caetano, sabe? Eu lembro o dia que eles furaram o livro, o livro do Caetano. Faziam isso. Toda semana tinha um programa chamado Garagem, eles destruíam alguma coisa do Caetano. Toda semana. Eu passei por uma experiência recente que foi muito louca, porque eu fui num show da Marisa Monte. Sim. Lá na USP, com a orquestra, sim, né? Sim. E aí foi maravilhoso, eu fiquei super emocionada. E aí, tipo assim, eu vi várias coisas de melodia, que é muito referência pra mim. Porque quando eu tinha, sei lá, 12, 11 anos, eu ouvia Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, a própria Fernanda Abreu. Então, assim... Isso fica na gente, assim, né? Isso fica
como referência, assim, que às vezes você não tá ligando uma coisa com a Sim, sim. outra. Mas eu acho muito legal hoje em dia ver pessoas da minha geração que hoje em dia fazem de conta que nunca foram refratários. Sempre gostei, cara. Sempre Sempre gostei. gostei. Aham, sei, eu lembro. Lembro que você falou isso e aquilo. Mas eu acho até que isso daí foi um fenômeno que veio depois do Mangue Beat. Ali, as pessoas, tudo bem, eu posso gostar daqui, posso gostar Sim, daquilo. elas se soltaram, sabe, se mais, né? E que é muito bom, né, cara? E a gente ouve de tudo, né? Graças a Deus, assim. Sim, sim, sim. E isso é uma coisa que fica muito presente ali no som da Retrato, cara. Outra coisa que eu acho muito legal também, que eles falam um pouquinho, são as letras, cara. Sim. Que são muito particulares as letras, né? Então, é isso, né? Compor em português, assim, também foi uma coisa que demorou um tempo. E as letras também vêm muito do Biel, da experiência dele. Ele é pintor, então ele estuda muito surrealismo. Então, é isso, é de falar as coisas de uma outra visão, assim, talvez não tão direta, mas que a gente tem percebido que comunica muito, assim, com as pessoas, né? Trazer essa poética, assim, para as letras. E tá muito legal isso, assim, as pessoas gostam de ouvir, de trocar ideia sobre isso. Recentemente, a gente fez até um livreto com as letras das músicas. E as pessoas gostaram muito, assim, porque Legal. hoje em dia é difícil, né? A gente ainda não conseguiu lançar um vinil. Então, as pessoas, como tem muito efeito na voz, às vezes no show você não consegue entender o todo. A música, né? E aí foi muito legal que a gente fez esse livreto e as pessoas ficaram super felizes, assim. Até depois reverberou, teve um fotógrafo lá de Florianópolis que postou um trecho, assim, da música com uma foto bem poética que ele tinha feito. É bem legal isso, né? Existe uma coisa, né, que hoje o streaming, e mesmo antes do streaming, quando o formato MP3, né, mesmo com pirataria meio que se popularizou e tudo mais, que se perdeu, né, que é assim, ficha técnica, letra de música, informação, quem toca, tal, não sei o que mais, e assim, infelizmente as pessoas perderam esse tipo de conexão, que que ajuda, inclusive, a compreender, né, aquele trabalho, o que é o artista ali. Quantas pessoas tudo estão mais. envolvidas naquilo, né? Sim, tipo, sim. por trás da estética da coisa. E são pessoas importantes, inclusive. Exatamente, Exato. que fazem parte do trabalho. Tipo, quem tirou a foto, sabe? Quem fez a arte ali, quem tá envolvido nisso também, pelo menos da forma que a gente trabalha, né? Que a gente é do independente. Então, essas pessoas estão ali junto, às vezes com mais coração até Sim, sim. do que tudo. Então, é importante, né? Valorizar isso. E eu gosto muito. A gente tá lançando tudo em fita cassete, que é super contra tudo que tá. Mas é muito interessante isso, porque até da Eco a gente fez uma fita que a gente gravou. A gente comprou fita e regravou por cima, pintou a fita, fez toda uma coisa bem... E aí a gente gravou algumas coisas que a gente fez no ensaio. Então, isso é muito legal, né? Você ter um material, assim, de uma banda que você gosta, independente do tamanho da banda, você gosta da banda, ela é importante pra você. Então, uma coisa que só você tem, sei lá, tem 10 fitas cassetes, pô, 10 pessoas vão ter acesso àquilo, sabe? Torna aquilo especial, assim. E volta pra isso, pra você ter uma mídia, pra você ter algo físico, pra você ler a letra, pra você ver a arte. Sim. Eu acho que a gente tá... Eu sou esperançosa, acho que a gente tá voltando pra isso. Eu acho também. Acho que tá tudo muito caro ainda, que isso impossibilita a gente fazer um vinil e tudo, Sim. né? Mas eu acho que, sei lá, eu também sou esperançoso que isso, de alguma forma, seja revertido. Tem que ser revertido, né? Sim. Porque, eu não sei, eu acho que, eu sempre falo desse streaming, muita coisa se perde ali. Nossa, sabe? total. Eu ainda, sem querer ser saudosista, sou zero saudosista, mas aí eu ainda gosto de possibilidade de ser numa loja de discos e ver um disco ali, achar Sim. o capa bonito, querer ouvir. É outra Sonho, relação com a né? música, né? É um sonho. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui lançar um vinil que foi com a Lava Divers, pô, eu fiquei super emocionada, essa hora que eu peguei o disco na mão, pô, E é pra vida inteira isso, né? Tipo... Muito importante. Eu acho que a gente tá nessa luta aí, porque é muita grana pra lançar um vinil, assim, é surreal. A gente tava até brincando, tipo, o Antiprisma, que é a banda que eu toco, eles querem lançar agora o vinil, né, do disco novo.
E aí eles estavam tipo, olha, a gente vai investir isso daí, ao invés de a gente casar, ao invés de ter um filho, a gente vai lançar um vinil. Porque é basicamente isso. É mais ou menos isso, né? Eu conheço a história. Mas assim, sei lá, aí a gente entra numa história que, inclusive, a gente estava conversando outro dia lá com o nosso... com o Carlos Lopes mesmo, que ele tem a banda, estou usando aqui a camiseta do Dorsal Atlântica, né? E ele só de 2012 para cá, todos os trabalhos dele são todos com financiamento coletivo. Ah, que legal. Então, e assim, até tem um documentário sobre a banda que lá aparece ali o João Gordo, né? Daí ele falando, tá certo, Carlos, porque ele faz lá o financiamento coletivo, ele entrega os discos para as pessoas e não precisa fazer turnê, excursão para vender disco. O disco tá pronto e já tá entregue. Ele não precisa se preocupar em vender o disco, porque o disco já tá vendido, né? E desde 2012 a banda só tem trabalhado nesse formato, só assim nesse formato. Tudo bem, não é todo ano que ele faz, é de tempos em tempos. Ele tem uma base de fãs, né, que possibilita isso. Essa é a verdade também, né? Demais. Mas, às vezes, dependendo do tamanho do projeto, é o jeito que você consegue viabilizar. Porque muitas vezes pegar e investir ali o preço de criar um filho para sair vendendo depois, né? Eu admiro muito, acho que isso é muito legal, assim, por exemplo, é uma dedicação... Sim. Muita dedicação, né, para você escrever e é um trampo depois para você conseguir entregar isso para as pessoas. É muito trabalho. É trabalho de um ano inteiro, assim, para mais, né? Eu tenho reservas. E uma parte triste, assim, né, que eu acho disso, que às vezes eu converso com alguns artistas, que é você vai fazer um trabalho que nem você às vezes vai ter a cópia do disco, porque ele já sabe. E legal, assim, é uma opção também. Sim. Mas no nosso caso, né, eu acho que a gente ainda não se dispôs a fazer isso, porque tá todo mundo assim, todo mundo tem um trabalho paralelo, a vida acontecendo, então a gente não consegue concentrar a força necessária para se dedicar a isso. Eu entendo. Mas sim, é uma alternativa muito boa, né? O Cigarrettes, inclusive, tá aí com uma campanha para lançar um disco novo. Eu nunca consegui fazer isso. A gente chegou a discutir assim, no eu acho que assim, são modelos diferentes, formas diferentes. Né? Mas é importante, né? Saber que é possível. Eu fui fazer um curso de escrita de projeto lá no Tendal da Lapa, acho incrível, né? Eles disponibilizarem esses cursos. E aí é isso, eu comecei a fazer o curso e tal, e aí eu falei, nossa, meu Deus, tipo, é muito difícil você escrever um projeto. Não você escrever, você escreve, mas são tantas camadas que para aquele projeto ser aprovado, que aí você vai vendo, nossa, se eu não tivesse feito esse curso, como eu saberia disso? Eu estaria escrevendo há anos, assim, inclusive já escrevi, inclusive na época do teatro, da dança, a gente estava sempre trabalhando com isso. Mas é isso, é uma dedicação, né? Sim. Eu não sei, aí assim, primeiro que eu sou ruim com essas burocracias, eu sou péssimo, não e gosto. Muitas, parece que é feito para você não conseguir. Mesmo fazer um projeto desse como o Carlos faz, eu acho admirável o que ele faz. Mas assim, eu tenho uma coisa meio, sei lá se é romântica a palavra, não sei, mas para mim assim é transformar a música num projeto. Sabe, assim. Isso sempre me incomodou muito. A gente não conseguiu fazer isso no Pinaps. Por exemplo, a alternativa, sei lá, ter a banquinha de merchandising, vender ali depois do show e tal, não sei o que mais. Não é só isso, não sei. Eu entendo o que você está falando, Zé. Sabe, é um pouco triste a gente ter que, né, transformar o negócio num produto, mas ainda bem que tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, porque... Não tô nem criticando, tô falando que pra mim é uma coisa que não funciona. Pro Pinaps, por exemplo, então, a gente também não a gente nunca ficou à vontade de fazer isso, sabe? E ter que oferecer, vamos oferecer o quê? Um sticker. Pô, a gente nunca fez sticker, sabe? Então, combina, né? Por que a gente vai criar um prêmio agora, sabe? Sei lá, uma bet do Pinaps, não, sabe? Tipo... bet dos Pinaps? Não. Não dá pra fazer, sabe? Eu tô acompanhando, tipo, o Marcelo Colares, que é do Cigarrettes. Eu sou muito fã, ele é meu amigo querido, e ele tá com um projeto agora, inclusive, gente.
apoiem, que ele tá querendo lançar um disco. E aí ele escreve muito bem, eu adoro, assim, os textos que ele escreve. E aí ele tá ali postando sempre, e aí ele escreve, tipo, olha, gente, eu tô fazendo isso porque eu quero gravar um disco, e assim, são músicos que tá todo mundo vivendo a sua vida, então a gente precisa disso. Mas ele tá sempre falando sobre isso, sabe? Olha, eu não vou fazer uma dancinha, eu não vou fazer um adesivo, isso não combina com a banda. E tem um outro fator aí, que eu acho que a Ana vai me entender, que é assim, tipo... Isso, assim, tipo, é um boost na ansiedade se eu ver um projeto desse, sabe? Será que vai dar? Você fica olhando todo dia se vai dar ou não vai dar o dinheiro. E se não dá, você fala, tudo bem, então vou... Trabalhei tudo isso. Trabalhei em outra coisa. Sabe? E às vezes não é nem porque... Não é porque sua música é boa, ruim. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Você depende de um monte de coisa. Às vezes a situação econômica do país, coisas. Da boa vontade. Eu acho. Mas muito isso serve complicado. pra tudo também, né, Zé? Em qualquer situação. Eu sei, mas nessa situação da música é uma coisa diferente. Sim, mas sabe? Assim, é uma situação que deprime no trabalho pra mim bastante. tá tudo certo. Sabe? Mas assim, em música, sei lá, música. Tô escrevendo um livro, preciso contar pra vocês. Vai ter financiamento coletivo. Não vai. Vai sair o ano que vem pelo Terreno Estranho. E ali eu falo um pouquinho sobre a minha relação com a música. Cara, música assim foi meu refúgio. E eu não vou contaminar meu refúgio com isso. Sim. Eu também penso muito sobre isso, porque a gente é uma corrida contra o tempo, assim, né? Pra gente conseguir sobreviver. Sim. Ainda mais eu que não sou daqui e tal, tô aqui faz 8 anos. Eu ia perguntar isso, há quanto tempo você vai veio fazer pra São 8 Paulo? anos. Vai fazer 8 anos. Mas é isso, aí às vezes você vai se colocando num lugar que você fala, putz, não é isso, né? Às vezes você não tá feliz, assim, você quer muito, mas você transformar, às vezes, aquilo que te motiva, né, que te movimenta, você transformar isso num ofício, né? Às vezes isso vai tirando a sua relação, né, mais íntima com aquilo, né, Sim, com a exato. música e tal. Então, eu acho que tem que medir isso. Eu tava lembrando esses dias de uma história engraçada, que quando eu cheguei aqui, eu cheguei bem perdida mesmo, porque eu acompanhava tudo de lá, e aí quando você tá dentro, que aí de dentro que você vê como as coisas funcionam. E aí um amigo meu falou, não, fica tranquila, daqui uns 6 anos você vai estar mais de boa aqui em São Paulo, não sei o quê. E aí eu falei, cara, 6 anos? Não vou conseguir esperar tudo isso. E sim, Quando passou. depois de 6 anos que eu comecei, de fato, a ter um pouco mais de tranquilidade, né? Assim, E o que motivou a tua mudança pra cá? Foi trabalho mesmo? Foi assim, trabalho. Abrir mais... Com um monte de coisa, né? Mas assim, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, lá o espaço na música já é algo difícil, assim, quando você quer sair um pouco do... Quando você não vai tocar sertanejo. Exatamente. Então, assim, grandes amigos, assim, que inclusive eram músicos, compositores, que ainda continuam músicos, como falar isso? Mas se veem numa situação de ter que fazer cover, tocar em bar, tocar sertanejo, para poder viver disso, né? E não que eu quisesse viver de música independente lá. Antes de vir pra cá, eu fiz uma produtora lá, uma produtora cultural, que era eu mais 2 amigas. E a gente fazia todo um corre pra colocar Minas no circuito dos artistas, porque as pessoas nem pensavam nisso, assim, fora das grandes, né, dos grandes lugares, por exemplo, eu queria levar um artista independente pra lá. Eles não passavam por lá. Então, há uns 10 anos atrás, que foi começando a criar, assim, eu falo do meu ponto de vista, com certeza isso já acontecia antes, mas do que eu vivi, né, até hoje. Então, 2014... que a gente começou a se articular. Então, Uberlândia, Araguari, Goiânia. Tem essa casa de show aqui, com aquela casa de show, com aquela produtora. Vamos conversar com um artista que tá vindo de São Paulo e que às vezes vai para Brasília. Só que de São Paulo para Brasília, ele pode passar... Você faz um circuito ali, né? Ele pode passar por Uberaba, ele pode passar por Uberlândia, que não vai ser com um grande cachê, mas é algo que a gente sabe que vai ajudar. Dá pra fechar mais 3 ou 4 datas ali. Exatamente. Então, eu fiquei muito tempo lá em Uberlândia fazendo isso, assim.
Porque é isso, eu não conseguia ficar num trabalho, assim, CLT. Uhum. Porque aí eu tinha Level Divers, então era sempre assim, não, tudo... Aí você conversava, entrava no trabalho, olha, eventualmente eu vou precisar viajar, eu posso organizar a folga? Não? Sim. Aí chega o dia... Não. Sim. E aí eu sempre fazia essa loucura, que é tipo assim, então tchau, vou com a banda. Porque era tipo assim, era meu sonho, então eu não ia perder a oportunidade de tocar no Do Sol, por exemplo, de tocar num festival por causa de um CLT. Uhum. Só que isso foi acontecendo várias vezes. E aí chegou um ponto que eu falei assim, olha, eu preciso ir, né, expandir. E aí eu participo do Girls Rock Camp, que é um projeto de Sorocaba. Sim, já tivemos a Flávia aqui. Que salvou minha vida, mesmo, assim. Porque abriu a minha cabeça para um mundo de possibilidades que lá... eu não tinha essa visão. Apesar de já estar à frente de tudo, que é isso, a gente já tinha uma produtora que eram com 2 mulheres e a gente fazia todo esse corre, mas era uma cena muito machista. E então, quando eu vim pro Girls Rock Camp, que eu vi que tinha toda essa rede de mulheres que trabalhavam com música em várias frentes, isso foi trazendo possibilidades. Eu falei, não, acho que é possível eu mudar para lá e me articular com essas pessoas. E aí eu conheci a Susan, do Cinnamon Tapes, que tinha um projeto incrível. E ela me chamou pra tocar, então aí eu vim tocar, toquei com ela e com a Helena, do Hierofante Púrpura, a gente era um power trio. E aí eu já tava começando a tocar com as pessoas daqui. E aí foi isso, aí eu vim... O Hierofante é de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, Então, aí me abriu a cabeça, assim, tipo, olha, é possível, assim, se você tá vivendo e fazendo isso lá, vem pra cá que vai ter mais possibilidade, assim, porque é isso, né, de viabilizar você viver, pagar aluguel e tudo, assim, todas essas coisas. Não é fácil a vida de rockstar, né? Nossa, como é rockstar! Você tocou num ponto aí que eu acho muito interessante, você falou que o rock era machista. Ainda é, né? Não... A música, de modo geral, todo, né? A música, a indústria musical. A música, a cena, tudo também, até a iluminação, sabe? Técnico de som. Assim, eu já tenho várias amigas que estão, né, trabalhando na área e isso já mudou bastante. Mas, por exemplo, eu lembrei esses dias que em 2014 eu respondia milhares de perguntas que eram como é ser mulher na música? Como é? Porque às vezes eu ia para um festival e eu era a única mulher de 5, 6 bandas. Você passou por isso, por isso também com a Alê. Com a Alê, né? Ainda mais tocando bateria. Hoje em dia já tem vários nomes que a gente pode citar e que bom. Sim. Mas, é recente, 10 anos atrás. É muito recente. É muito pouco. Eu acho meio assustador que ainda tenha esse pensamento por aí, sabia? Sim, até você vê em grandes lineups de festival, assim, ainda é pouco, assim, né? Uma vez, há muitos anos, eu entrevistei a Mamundi. Né? E a Mamundi, ela veio da parte técnica, né? Ela trabalhou como técnica de som há muito tempo no Circo Voador, tal, não sei o que mais. E ela falando que, assim, muitas vezes era muito difícil ser respeitada, porque os caras olhavam assim, quem é essa menina? O que essa menina tá fazendo aqui? Sim. Entendeu? E aí, aquilo, né? Como ela era técnica, ela sabia o que estava fazendo, ela tinha que meio que peitar os caras. Sim, né? E te bota num lugar muito desagradável, assim, porque eu comecei, né, a circular com a banda, eu tinha 23 anos, então, assim, eu não sabia de nada. Eu era muito nova. Então, assim, eu não sabia como me posicionar. Eu até dou risada, porque eu lembro de uma entrevista que eu respondi, tipo, e aí, como é? E eu tava tão... que eu falei, meus amigos, é tudo bem. Não, mal sabia eu tudo que eu ia enfrentar, assim, que... É isso, às vezes eu chegava, eu estava carregando as minhas coisas para entrar no lugar, e aí as pessoas, você tá acompanhando... Não, eu sou a baterista, tipo... E aí, isso vai escalonando, né? Aí chega no palco, mas... Você não usa tom? Mas usa tom. Mas, sabe? Apenas por você ser mulher já tinha aí uma série de questionamentos. Uma grande dificuldade, assim, de você... parece que você tem que provar que você sabe o que você está fazendo. Sim. Isso é muito ruim, né? E já acontece até com a gente, com banda alternativa, tipo, já olham pra você assim...
Você sabe ligar amplificador? Sei. Cara, e isso é muito importante, porque, por exemplo, eu era uma pessoa super interessada, né? E eu lembro, assim, eu tava conversando também, sempre conversando sobre isso com vários amigos. E, às vezes, as pessoas lá, as mulheres da minha cidade, os caras nem trocavam ideia sobre música. Uhum. Então, assim, aí eu não sou, assim, eu não tenho muita referência de metal, de banda de metal e tal. E aí eu tinha mais referência de uns amigos meus que gostavam de Slayer e tal, que eram meus amigos. Mas não tinha essa troca sobre música com mulher, assim, tipo, era como se mulher não tivesse um gosto musical, sabe? Não tivesse... eu brinco assim, você não gosta de metal? Não, eu não era ruiva, nem peituda. Tipo assim, eu não tinha por que eu estar ali na cena, sabe, do metal, assim, é um pouco triste isso, mas Sim. ainda mais no interior, acho que isso é pior ainda, assim. Pega mais pesado, né? Mesmo eu tendo uma banda que começou a tocar, eu lembro o primeiro show que eu fiz da Lava Divers, foi desesperador. Porque era a primeira vez que eu ia tocar bateria, né, ao vivo. E aí, tipo, tinha uma corrente, assim, uma fila de homens na beirada do palco pra saber se eu sabia tocar. Eu imagino. Tipo assim, vamos, sabe, assim, ó. Tipo assim, não era um olhar amigável de tipo, que legal, vamos ver a banda. Era tipo, deixa eu ver essa menina. Ver se ela sabe tocar mesmo. Vamos ver se ela sabe tocar mesmo, ou se ela é só bonitinha e é amiga dos caras, sabe? Triste. Tristeza, né? Horrores. E deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. Você tinha comentado ali atrás, teve lá no Rio com o Léo Almeida e tudo mais. Como é que foi esse trabalho com ele ali? Teve uma participação também? Participou do disco, né? Sim, que cara. acho o Léo incrível também. Eu sou amo fã de dele. paixão. Eles são, assim, muita referência pra mim, porque eu acompanho desde muito tempo, né? Desde quando eu comecei esse rolê na cena, o Léo Almeida foi um dos primeiros caras que eu vi, né, fazendo esse tipo de som e articulando tudo sozinho, assim, sozinho, com uma rede maravilhosa, assim, lá do Rio, mas pessoas realmente que não têm condição mesmo, assim, porque geralmente a gente vê muitas pessoas na cena do independente que tem pra onde correr, né? E então, pra mim foi muito importante, assim, sempre a gente ter essa conexão, porque ele me motiva, assim, ele me, sabe, é como se colocasse uma gasolina no motor, assim, porque eu vejo eles fazendo e eu vejo de verdade, assim, o que acontece. E a gente foi tocar no escritório, assim, com a Retrato. E, assim, foi incrível, assim, tanto que aí foi isso, eu visitei a Baixada. O Bigu é de Piabetá, ainda depois da Baixada Fluminense. Nossa, assim, não faço nem ideia onde que você então, acho lindo esse nome, Piabetá. E, cara, é muito louco, assim, foi muito bom, assim, a galera do Rio é muito calorosa, assim, e lá acaba colocando um nicho ali de pessoas que estão pelo som, assim. E é muito difícil, porque você vê muitas vezes as pessoas estão lá porque foram convidadas, porque são amigas de não sei quem, porque trabalham, não sei o que lá. E lá foi muito louco, porque a gente chegou lá por a gente ter lançado com o selo, né, com a Transfusão Records, que é do Lê, né? É o selo dele. Por a gente já ter lançado com eles, já tinha várias pessoas lá que já estavam esperando a gente, assim, pelo som, porque eles tinham ouvido e tal. Então, é muito legal, assim, você chegar num lugar e ver que as coisas ali funcionam dessa forma, que as pessoas estão ali pelo som, independente de quem você é, sabe? E eu vou falar que é um trabalho meio heróico, assim, porque o Rio de Janeiro é muito fechado. Muito. O Rio de Janeiro, assim, tipo, desde os anos 90, tudo assim, é muito difícil você tocar, você divulgar, pra ser independente, né, pra gente. Sim. E assim, eu lembro que assim, na minha época era o Lariu que furava essa bolha e o Léo Almeida que faz um trabalho incrível, cara. Eu sou muito fã dos dois assim. também. O Lariu é um cara que abraçou também a minha banda desde o começo. Saiu, né? Lava Divers saiu pelo Midsummer Madness, a Ecopstars também. Tá. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, assim, quando ele se mudou. Então, eu fiquei cuidando do selo aqui em São Paulo. Então, tipo, a coletânea de 30 anos da Midsummer, eu que distribuí os discos, coloquei no correio. Então, Entendi.
O Lariu também, né? É esse cara que tá fazendo até hoje, assim. É muito legal Por ver. amor, né? No final, como a gente faz, né, Ana? A gente discutiu isso até um dia, né? Ela tá falando isso, que às vezes bate um desânimo. Vocês não estão às vezes, milionários mas- fazendo esse negócio? Não, Agora eu fiquei surpreso. não, a gente não é dono do X. Não. Mas, assim, a gente tava conversando que, tipo assim, é um cara muito direto, assim, sabe? Sim. Que, ó, eu posso te ajudar nisso, É. nisso, isso eu vou te passar, você fala lá. Sim, sim. Então, muito difícil, porque às vezes o selo te dá uma falsa sensação de que, eu vou entrar pro selo e as coisas vão acontecer. Não vão. E não vão. Só que se você tá num selo que você tá alinhado e as coisas são diretas, as mensagens, tudo é claro, isso te ajuda muito, Sim, assim, sim. a alcançar coisas que você quer, sabe? Tipo a Echo Upstairs. Um selo, né, lá dos Estados Unidos entrou em contato com a gente que queria lançar a fita cassete. Aí eu já falei com o Lariu conversou com ele. Sabe, essa articulação, assim, tipo, as pessoas se interessam, né? Genuinamente. Isso ainda acontece, né? Obrigada. Vamos abastecer. Vamos aqui. abastecer. Enquanto eu vou abastecendo aqui, vai perguntando, Zé. E daí fala um pouquinho do disco. Vocês têm um disco lindo, né? Enigma de um Dia, com uma capa linda, por sinal. Né? Quem fez a capa foi você? Quem fez a capa foi eu e o Biel. E o Biel. O Biel, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou filho de artista plástica. Minha mãe, assim, ela tinha um talento incrível pra pintar, não pra administrar carreira, mas eu consegui ter um certo senso crítico com arte, assim. E o Biel, ele tem que pintar mais, ele tem que fazer uma exposição, ele tem que eu falo mostrar essas sempre. coisas, porque os trabalhos dele são incríveis. Tô falando sério, Biel, ele tá se escondendo ali, tá vermelho. Mas, assim, o trabalho dele é uma coisa, assim, tem uma linguagem muito particular. Sim. Tem elementos surrealistas, tem uma coisa muito delicada. Biel. Então, é muito louco porque a Retrato, né, quando a gente começou a tocar junto, a gente não se conhecia, e aí vou contar isso rapidamente. Aí um dia eu conheci um amigo, e ele me falou, eu tenho um outro amigo que tá com umas músicas e tal, e ele precisava de alguém pra tocar bateria, e aí eu cheguei no estúdio, eu conheci o Biel, tipo assim, a gente falou oi, eu sentei na bateria e ele começou a tocar uns riffs, e a gente tocou, tipo assim, a gente gravou, assim. Várias músicas já funcionaram, sabe, assim? Foi bem legal, assim. Aí a hora que a gente saiu do estúdio, oi, tudo bem? Então, o que você escuta? Aí que a gente falou sobre isso. Mas a Retrato começou... A primeira coisa que a gente fez junto foi uma intervenção na rua, que era uma colagem com tecidos, que era várias... Eu tenho essa pesquisa em casa, que eu gosto de, tipo, guardar flor... até ela ficar seca, e aí disso fazer uma coisa que guarda essas coisinhas, assim, que eu, desde criança, eu tenho isso, guardar uma pedra, guardar... E ele, como ele vem dessa... Ele gosta, ele é pintor, então ele já vem disso, então a gente se comunicava em muita coisa, assim, não necessariamente na música, e que tudo isso somava pra música. Certo. Então a primeira coisa que a gente fez junto com a banda foi essa intervenção num beco na rua, que a gente foi com os tecidos e com tinta, e a gente fez isso, e eu sinto que a banda começou aí. Ali. Então, você perguntou da capa do álbum, eu tinha uma imagem, eu sempre tenho uma coisa com girassol também. Sim. Então aí a gente tinha esses girassóis que a gente tinha guardado, e a gente escaneou isso, e é sempre experimentação, assim, com linguagens que a gente se comunica, sabe? E aí Que foi legal. isso, a gente escaneou, e ele é designer também, Sim. aí então vai tudo. E o Retrato, né? Tem uma coisa que é curiosa, porque, assim, o Retrato, além dos dois, né? Tem o Vitor, que toca baixo no Retrato, e a Elisa, né? Que também toca guitarra e canta. E a John, né? E a John. Que toca sintetizador, né? Exatamente. Mas tem uma coisa curiosa, porque, assim, a formação do Retrato ela na bateria, ele na guitarra, Elisa na guitarra, o Vitor no baixo. O Vitor e a Elisa tem uma outra banda, que é uma banda muito boa também, Antiprisma. chama Antiprisma, que daí o Vitor toca guitarra e viola caipira, que é uma coisa incrível, ele tocando viola caipira, né? A Elisa canta,
O Biel toca baixo e ela toca bateria. Então é um crossover. São As duas os mesmos, bandas têm os mesmos integrantes. A gente é muito... Assim, vamos lá. Como eu vou explicar isso? Eu já toco com Antiprisma há muito tempo também. É uma banda que quando eu vim tocar aqui no CCSP com a Lava Divers, eles foram. A gente se conheceu pessoalmente. Eu já conhecia eles através da internet. Eles tinham lançado um EP que era Planos para essa Encarnação, que é da Capinha Vermelha, né? E aí eu já ouvia, eu já gostava do som deles. Eles foram, assistiram um show e aí depois eles me convidaram para tocar com eles. Então, eu já toco com eles há bastante tempo. E quando começou a Retrato, né, eles estavam precisando de alguém para tocar baixo. E aí um dia eu apresentei, falei assim, esse é o Biel, conversem aí, o Vitor e a Elisa. E aí, sei lá, 15 minutos de conversa, eles já estavam, tipo... Ele já tava na banda. Sim. Exatamente, foi meio que isso, assim, porque tem essas coisinhas, né? Eu acho que banda, gente, tipo, ainda mais a gente que já é 30 mais... Não tem como mais você... É quase impossível você tirar um dia da sua semana pra você estar com pessoas tocando. Então, assim, se não for pra você estar com pessoas que conversam com você em outras coisas, né? É meio que eu vejo como quase impossível, assim. Então, como a gente já era amigo, a gente já tocava junto... Quando eu e o Biel ficamos assim, nossa, tá, mas ao vivo a gente queria fazer com uma banda, né, maior e tal. E aí a gente falou, e se a gente chamar o Vitor e a Elisa? Será que eles topariam fazer essa dobradinha com a gente? Porque tem tudo isso, a gente já toca há muito tempo junto, convive. a gente já tem uma afinidade, a gente já tem coisas em comum. Já tem um dia que tem que encontrar com eles. Exatamente, sabe? E aí é tudo isso, né? Pra caber dentro do orçamento, pra caber dentro da vida. Sim. E teve uma coisa curiosa que isso culminou ali no espetáculo chamado Reflexos, né? Aí, tipo, porque... Vocês vão fazer de novo? A gente quer fazer de novo. A gente Sim. tava até falando sobre isso, porque, assim, são muitas pessoas envolvidas, né, pra fazer um espetáculo, principalmente no teatro. E daí a gente acabou, como a gente começou, a gente tava na mesma fase, que era de gravar o disco, então a gente tava produzindo as coisas da Retrato, produzindo as coisas do Antiprisma. E aí, no meio disso, a gente se encontrava, ensaiava Retrato, ensaiava Antiprisma. Aí, um dia a gente falou... E tem o Rodrigo também, a John, que toca sintetizador, que é técnica de som. Então, às vezes, quando ela tá com a gente não tá tocando o Retrato, ela faz o som do Antiprisma. Entendi. E aí, sabe, o Rodrigo, que mora com o Biel, é um poeta maravilhoso, artista do teatro também, tá sempre com a gente. Então, todas as ideias que a gente tá tendo... Tem muita gente envolvida ali. Então a gente falou, vamos juntar todo mundo e fazer um grande espetáculo. A Deb, né, que é nossa amiga também, artista visual, escritora. E aí a gente falou, vamos fazer... O Matias, né, do Trabalho Sujo, convidou a gente para fazer lá no Centro da Terra. E aí lá é um lugar que permite mais, né? Se você experimentar coisas. Tem que ser uma coisa que nunca aconteceu em outro lugar. Aí a gente falou, vamos fazer isso então? Que é tipo, vamos fazer um espetáculo do início ao fim, que vai ter um narrador, que era o Rodrigo. Então ele começava, tinha uma frente ali, que era a frente dele como um narrador que estava escrevendo, uma máquina de escrever, que a máquina de escrever... já tava saindo no som que a John tava processando. E aí ele dava um texto, começava eu e o Biel a Retrato duo. Então a gente fazia uma parte ali do show que era só retrato, eu e ele, que é a cabeça da coisa, né? Depois passava pro Antiprisma duo. Depois a John fez um solo de sintetizador. E aí depois as bandas tocaram juntas, só mudando a formação, assim. Foi muito interessante, foi bem intenso, foi tipo foi 2 horas de espetáculo e só terminou, não teve um intervalo. Assim, Quando era foi tudo... isso, Ana? Ai, ajuda dos universitários, foi julho do ano passado. Julho do ano passado. Vai repetir aqueles? Então... eu não podia ir também. Vai repetir? Então, a gente quer muito repetir, a gente tá trabalhando pra isso, assim, porque é isso. Aí, tipo, a Deb pintou ao vivo, assim, foi muito todo legal. Um conceito visual, cenográfico. Tinha. Foi um espetáculo mesmo, assim.
Deu muito trabalho. Imagino. Muito trabalho. Ainda mais que, assim, aí eu gosto de fazer cenografia. Então, eu levei, sei lá, 50 molduras que a gente pendurou. E aí eu tocava dentro de uma moldura, sabe? Isso deu muito trabalho, porque quem fez a cenografia fui eu. Sim. Então eu cheguei lá 2h da tarde, só que eu esqueci que eu tinha que tocar com 2 bandas ainda, 8h da noite. Sim. Então, assim, a gente quer fazer isso, a gente tá se preparando pra fazer de uma forma melhor, assim, que dê pra remunerar todo mundo ficar feliz. Que a gente conseguiu. Só que, nossa, foi uma loucura. Eu torço muito para que aconteça novamente. Vamos fazer. Verdade, e assim. convidados especiais. Já Vamos fica convidar. aí. Depois eu vou falar sobre minha relação com eles, que no final faço questão de falar uma coisa aqui. E hoje, inclusive, né, a gente está falando assim, que é impressionante que a Ana tem o retrato, tem o antiprisma, faz cenografia. Hoje ela vai sair correndo daqui, porque você tem uma luz, você vai fazer hoje? Sim, eu vou fazer a iluminação do Jonathan Doll. Ah, tá, que demais. Que também é um artista que eu gosto muito. E ele vai fazer um show lá com a Ima, no Centro da Terra. Sim. E aí eu vou fazer a iluminação deles. Porque, assim, o que eu falo que é interessante... Porque o que eu percebo que, por exemplo, quando eu vou fazer a luz, eu tenho uma sensibilidade de quem de quem toca de também. quem tá no palco tocando. Exatamente. Então eu acho que isso traz uma outra, sabe, um outro lugar pra coisa, assim. Sim. É legal, assim, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Que aí a gente consegue ter essa comunicação direta, assim, com o artista. E, meu, se você tem tempo, isso vira, né, uma coisa incrível, assim, tipo, esse ponto, a luz vai subir, vai não sei o quê. É muito legal. Eu adoro. E Ana, você faz colagem também, né? Faz colagem também. Eu já vi em post as colagens lindas, as colagens nunca vi ao vivo, mas são muito bonitas então, também. isso vem da referência lá do Rio, da galera lá do Rio, que me inspira muito, assim, porque eles, né, o Lê base tem um deles... lance de fanzine, né, de HQ, né, ele tem todo um rolê desse além da música também, Sim, né? e o Biel... Junto com o Rodrigo, que é essa pessoa que eu tô falando, Sim. eles têm uma editora que eles já publicaram vários livros, Sim. várias coisas, assim. Então ele também já vinha com a colagem, que vem do surrealismo. Sabe? Tudo vai se... Aliás, Biel, vem aqui, só para o pessoal te ver. Falou Que a gente tá tanto. falando assim, vem só dar um oi aqui, porque se eu visse eu ia estar curiosíssimo. Gente, esse é o nosso querido Biel, tá? Ele tá ali quietinho, mas... Tá ali no cantinho. Não. Imagina, ele é tímido, pode lá, Biel. Mas tinha que se dar um oi aqui, pelo menos. E não bastasse, Ana, você tocar, ser cenógrafa, fazer luz, na cozinha, que é uma maravilha. Então, eu vim aqui porque eu vi na pauta aqui culinária. Vamos falar do que interessa, tudo isso foi só um preâmbulo. Vamos falar sobre culinária, então. Gente, olha, haja terapia. Eu fico vendo, Zé, você me elogiando, assim, isso foi uma grande questão da minha vida durante muito tempo. Porque, assim, a gente é colocado que, assim, a gente tem que achar uma coisa e seguir nisso. Sim. Não, pelo amor de Deus. E meus interesses sempre são muito fluidos. Então, tipo assim, nossa, eu sofria muito com isso. Porque eu gostava de fazer muito isso, aí eu tava fazendo isso, aí chegava uma parte que eu falava, nossa, mas eu tô interessada nisso, aí eu ia pra isso. Então eu ficava sempre me cobrando, assim, do tipo, eu preciso achar uma coisa que é essa coisa que eu vou seguir. E é um grande processo até hoje, eu entender que essa sou eu, assim, e que é isso tudo que faz parte, que me mantém, né, assim... Da culinária, é porque eu sou mineira, né, e comida pra mim é uma coisa muito afetiva, assim, e minha avó é uma grande cozinheira, era uma grande cozinheira, que me inspirava muito. Então, desde novinha, eu tinha muita vontade de cozinhar. E a minha mãe era uma pessoa muito sem tempo, coitada, ela tinha que trabalhar muito, assim, pra dar conta de tudo, assim, e eu ficava com a minha avó. E a minha avó começava a fazer o almoço 8h da manhã. Que ela descascava o alho, cortava o alho, aí fazia tempero, aí botava não sei o que de molho e tal. Pra 11h30, sabe? Aí aquele cheiro, aquela construção de tudo, pra 11h30 tá
a comida na mesa, que aí vinha qualquer um. Meu Deus Realmente, do assim, céu. tipo... Eu tô sentindo o cheiro. É tipo isso, que aí vinha a mãe, a tia. Meus amigos, ó, meio-dia, se alguém fosse lá na casa da minha avó, tinha uma panela de almoço que alimentava um Sim. e alimentava 10, sabe? E a minha brincadeira era ficar fazendo como se eu cozinhasse, só que com tudo... É sempre assim, tá vendo as coisas? Igual tocar, eu cozinhava tudo cru, porque eu não podia mexer no fogo, né? Então, assim, eu ficava assim, sim. agora eu estou lavando feijão. Aí eu lavava o feijão, aí eu fingia lá que cozinhava e tal. E aí, há uns 10 anos atrás, eu resolvi parar de comer carne. Sim. Então, era muito difícil, assim, tipo, comer fora de casa e tal. Então, eu fui me aprofundando em cozinhar. E aí, quando eu vim aqui pra São Paulo, eu comecei a fazer hambúrguer vegano. Sim. E aí, tipo assim, era muito difícil achar um hambúrguer vegano gostoso, assim, que eu gostasse e tudo. E aí eu comecei a fazer o meu, e aí isso foi uma coisa que na pandemia me ajudou bastante, que é isso, eu fazia comidas, né, e congelado e tal, hambúrguer, conserva e tal. E aí eu ajudava as pessoas que não tinham tempo pra isso, e isso foi o que me sustentou durante muito tempo, assim, na pandemia. E eu amo cozinhar, assim, é coisa de mineiro, assim mesmo. As pessoas me zoam bastante, mas é do tipo, eu gosto de receber as pessoas, de cozinhar pra quem eu gosto, sabe? De tipo, mas não, come! Mais um pouquinho! Come mais um pouquinho! Você tá fraquinho. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que a gente se reuniu, que a gente fez um projeto tocando Beatles Stones. Ai, eu tô devendo isso. Né? Que já a gente vai fazer de novo. Não, então, eu tenho um amigo nosso, que é o Fábio Talaferri, que é um excelente músico também. E ele foi, né, nessa reunião, assim. E até hoje ele fala do hummus que a gente comeu lá. Ele fala, a gente saiu de lá e falou assim... Ela cozinha muito bem, cara. Aquele hummus tá maravilhoso, cara. Tipo, eu fiquei ouvindo ele falando desse hummus, juro, uns 3 dias, assim. Não. Eu me ligava, e aquele hummus, hein? Eu gosto muito de cozinhar, assim. E é isso, né? Então, acho que tem essa coisa, assim, de ter vários interesses, assim, que me coloca nesse lugar de fazer muitas coisas. É engraçado essa coisa de necessidade pra cozinha, né? Eu aprendi a cozinhar assim também. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou contar. Minha mãe... Minha mãe cozinhava bem, mas ela odiava cozinhar. Odiava cozinhar. Essa mãe deve ser daquelas que eu fico brincando, que é assim... Não, aí eu vou taca esse arroz, taca não sei o quê. A pessoa já nervosa, né? Minha mãe era assim... Eu lembro que eu estava no colégio ainda, em Santo André. E daí um dia ela foi pro trabalho e falou, a comida tá pronta e tal. Tá bom. E tinha arroz e carne moída. Beleza, comi. Depois outro dia cheguei, arroz e carne moída. Terceiro dia eu cheguei, arroz e carne moída. Falei, mas de novo carne moída? Não, é com cenoura. Tá bom. Tem uma inovação aí. Arroz, comia arroz de carne moída com ovo, com cenoura, com brócolis. Eu juro por Deus que eu não tô mentindo. Tenho amigo que pode provar. Eu passei 1 mês comendo arroz de carne moída. Daí um dia eu falei, mãe, não aguento mais. Não dá, pelo amor de Deus. Não, tudo bem, eu faço outra coisa. Daí foi 1 mês de variações de omelete. Sim. Sabe? E daí, cara, moleque, olha que loucura. Tipo, daí eu falei, mãe, não dá. Eu falei, então tudo bem, deixa o dinheiro e você compra alguma coisa na padaria. Tá bom. Dentro da padaria brasileira, com dinheirinho lá, comprei uns 3 salgadinhos, assim, fui pra casa comigo, as mulheres não tá nem aí, né? Sim. Daí foi meu mês de salgadinhos. Daí tinha uma senhorinha, ela falou assim, filho, você só come isso? Né? Eu falei, tal, assim, tudo bem. Daí eu comprava 3 salgadinhos, ia pagar, voltava, tinha uma bandeja desse tamanho, que ela colocava um monte. Ela colocava mais coisas. Até que eu fiquei com uma gastrite terrível. Grilo. E daí é a hora que eu falei assim, acho que eu vou ter que cozinhar. Sim. E daí quando eu aprendi. Daí eu peguei gosto também, é bom. Cozinhar é gostoso. Eu acho que é gostoso, revolucionário, eu diria, né? Porque é tipo isso, a gente vai se afastando dessas coisas assim, isso é uma coisa muito afetiva, né? Tipo, a sua família que tinha que isso era o que te dava sustento pra você se desenvolver. Sim, sim. E as pessoas antigas, né? As pessoas mais antigas, elas tinham muita... É engraçado, porque tem gente que acha que é uma falta de variedade, mas as pessoas mais humildes, elas estavam muito certas naquilo que elas estavam comendo, né? Então, assim, elas sabiam muito se virar com o que tinha, e aquilo ali tinha uma base grande de tudo que você precisava, de vitamina, de proteína. Sim.
Tanto que na pandemia eu fui morar no interior, né? Porque aí chegou um momento que não tinha mais o que fazer. Eu fui morar no interior, que o aluguel era mais barato, enfim, foi... E aí eu consegui fazer uma horta, assim, de 10 por 10. E aí comecei lá sozinha, a plantar, ver o que funcionava, né? Estudava um pouco ali na internet e tal. E aí, tipo, as punks, né? Que são as plantas, né, não convencionais. Sim. Cara, eu comecei a ver que, assim, a gente tem muita comida que as pessoas não fazem ideia, que estão na rua. Que as pessoas acham que é mato e que, assim, que aquilo ali... Então, eu acho que é tudo um grande plano, assim, pra cada vez mais afastar a gente disso, assim. Então, eu acho entregar multiprocessado pra gente, goela abaixo. Exatamente. Tipo, uma pessoa, às vezes, aconteceu, uma pessoa humilde, foi na porta da minha casa, tava com uma criança, pedindo alguma coisa pra comer. E aí eu dei, acho que era uma banana, algo do tipo. E aí ela ficou, não, eu queria um Danone, não sei o quê, um dinheiro pra comprar. Meu, como você vai explicar pra essa pessoa que, tipo assim, cara, você não precisa dar um Danone, sabe, pra sua filha, você precisa dar uma fruta, uma banana. Então, é que se a gente for falar disso, são várias camadas, né? Mas eu acho que é muito importante esse lance da nossa relação com a comida. Porque é isso, às vezes você tem um pedacinho de terra lá na sua casa que você vai plantar um monte de coisa e que você vai conseguir se alimentar. Aí eu lembro que eu plantei várias coisas, plantei berinjela, eu tava rindo que você tá falando do salgadinho, que às vezes era assim, de manhã, berinjela defumada, na hora do almoço, lasanha de berinjela, à noite... Mas, pô, sabe, você tá colhendo uma ali... caponata, assim, né? Exatamente, mas não faltava comida. Sim. Não faltava comida, ainda dava pros vizinhos, sabe? Era uma maluquice. E agora tá tendo não agora, já foi um tempinho, uma apropriação da comida simples, das punks, né? Tipo, sei lá, já fui em restaurante, assim, coloca até um pouquinho preço... metido. Pra te servir a hora pro nobis, por exemplo, sabe? Meu, hora pro nobis... Você coloca um galinho ali seco. Sim. Ele vai nascer e vai tomar tudo, sabe? No condomínio que eu moro tem umas plantas assim e tal, não sei o que mais. Aí tinha assim um negócio que tava ali, o Ora Pronobis, bonitão ali, né? Sim. Podaram o bicho, coitadinho. É que as pessoas não sabem. Às vezes é falta de informação, as pessoas não sabem. Podaram tudo. Tem um restaurante aqui em Perdizes que eles fazem algumas coisas com punks. Uma vez a entrada... servido assim, um prato bonito, só aquela coisa de deixar uma decoração assim, 3 folhinhas de peixinho. Nossa, eu amo peixinho. Então, era isso a entrada, tipo... É uma coisa, sei lá, quem é do interior, aquele interior, a gente conhece tudo isso. Conhece tudo isso e fazia isso desde sempre. Tipo, nossa, eu fico triste com isso, sabe? Porque o veganismo virou um produto. E às vezes a pessoa, eu sou vegana. E isso eu vejo muito aqui em São Paulo, eu sou vegana e tal. Mas a pessoa só se alimenta de processado, de coisa congelada. Sim. Meu, se você tem R$10, se você vai no mercado, você faz uma comida boa, sabe? Simples, que vai te dar os nutrientes que você precisa. Sim. Mas enfim, né? Teve uma vez, há alguns anos, infelizmente não vou lembrar com quem que eu estava conversando, mas estava conversando com uma... Era um torneio de futebol, olha só como o negócio era muito um rolê aleatório. Era um torneio de futebol, eu fui lá para jogar, daí estava lá conversando com uma mulher, que eu não vou lembrar quem que era, infelizmente a gente estava falando sobre comida vegana, não sei porquê. Daí assim, e foi ela que me deu o toque, né? Daí assim, uns que mais assim, mas coxinha de jaca é legal. Daí ela virou pra mim e falou assim: transgênico com sódio. Né? Aí, e também tem sorvete vegano, né? Dela assim, glicose com gordura saturada. Daí você fala assim, faz mal pra cacete. Exatamente, mas é louco isso, porque, por exemplo, gente, a jaca nossa, enfim, eu coloco meus amigos em cada uma, tem que ser muito amigo mesmo. Uma vez eu falei assim pro Vitor e pra Elisa, eu falei assim, vocês têm hoje a gente tem algo marcado, vocês vão lá apanhar jaca comigo, tá bom? Perto da minha casa, que enfim, as jacas estão lá, ninguém sabe o que é isso. Sim. E aí a gente foi mó engraçado, aí pegamos a jaca, aquela coisa enorme. Sim. Gente, eu fiquei o ano inteiro
com jaca congelada no meu congelador, sabe? Então, assim, é isso. As pessoas às vezes não têm informação, sabe? E é isso. Eu adoro jaca. Nossa, é maravilhoso. Não só é salgado, doce, a fruta. A fruta madura, melada, né? tudo, mas puta como é bom já. Me traz lembranças de infância. Isso. Minha mãe gostava de jaca. Você sabe que agora tinha um lugar no Mercadão que fechou agora na pandemia. Eles tinham jaca desidratada, era a coisa mais gostosa do mundo. É? Era muito Nunca legal. comi. É muito bom. Que é uma. Ficava, claro, mais menor, assim, mas mantinha o sabor. Que era demais. muito docinho, era muito bom. Joia. Nossa, tá me dando fome, gente. A gente precisa Eu terminar também. aqui porque eu quero comer. Eu tô amando que nosso assunto tá, tipo, eu conversando com a minha família mineira. Que é, tipo, começa aqui, já fala ali mas comida, a ideia- já café. É que sempre tá entre amigos, assim, Muito obrigada, e tô amando. fica divertido, assim. Estamos no tempo, é Estamos isso? no tempo. Tá, mas então, antes de terminar aqui, eu queria falar uma coisa agora pra vocês, que é o seguinte. Eu comecei a tocar, já, assim, cara, tipo, há muito tempo. Né, que tô Não precisa revelar a idade, assim. Não, ele revela, não tem problema. Já tinha uns 30 anos que eu toco, sei lá, talvez mais que isso. Mais. Não, mas assim, com banda, com tudo, assim. Eu sou de uma geração. Eu tava na faculdade e já ouvia falar de vocês, pô. Então, Sim, a gente já faz tempo, se né? formou ontem. Né? Mentira. Mas assim, é engraçado que assim, eu venho de uma geração ali, que foi a geração que veio logo depois do punk, e que tinha algumas características boas, outras ruins. Né? Primeiro que é aquela coisa do it yourself, que sempre foi muito interessante, muito boa, que é muito legal pra gente. Mas, por outro lado, é uma geração musicalmente preguiçosa. Ninguém tinha muito interesse em dar um passo além no instrumento que tocava, em pensar em arranjos, em pensar em timbres. Tanto que, assim, sei lá, hoje todo mundo gosta do primeiro disco do Pinaps. Eu tenho muitas restrições por causa disso. Que é uma coisa muito crua, muito assim, me incomoda muito, mas tudo bem. Outra coisa é que era um cenário absolutamente competitivo. Né? Hoje ainda existe, mas naquela época era tipo... Era tipo jogo de partida de futebol, sabe? A minha banda tem que se dar melhor do que a sua, isso e aquilo. Isso sempre me incomodou bastante. Eu sou muito grato a tudo que eu passei com o Pinaps. A gente teve muita sorte, sabe, com o Pinaps. A gente conseguiu gravar disco, conseguimos tocar no Brasil inteiro, conseguimos conhecer pessoas incríveis. A Cláudia conhecia no show da Pinaps. E assim foi. Foi muito bom por um lado, assim, mas quando o Pinaps ali deu aquela parada, acho que um dos motivos foi esse cansaço que a gente teve com tudo isso. Me aguenta, eu vou contar uma história meio longa. Mas assim, quando a gente parou ali, eu comecei a ter uma percepção disso. Na primeira vez que o Pinaps parou, e depois essa história da volta, mas isso não interessa agora. Mas a primeira vez que a gente parou, eu falei, não quero mais tocar. Estava tanto saco cheio que eu caí na besteira de vender meu amplificador, vender todos os meus pedais. Ainda bem que eu não vendia guitarra. Pô, ainda bem, né, Zé? É. Só faltava ter feito E assim, guitarra. tipo, 2 semanas depois, eu estava profundamente triste de não ter vendido os pedais. Sem nenhuma esperança, eu vou tocar, quem vai querer tocar comigo, onde eu vou tocar, o que eu vou fazer, não quero começar a banda, foi muito processo de formação da banda, muito difícil, manutenção, blá blá blá, enfim. Até que um dia eu falei, putz, eu preciso tocar de alguma maneira. Eu inventei um show pra gente tocar George Harrison, que foi uma coisa que cresceu, foi uma coisa desse tamanho, que até o Dinho Ouro Preto estava no meio, tipo, foi um show grande, e ali eu comecei meio que a inventar umas coisas pra fazer, até que Pinaps soltou e tal, mas enfim, mas nesse período todo, eu vou chegar em vocês já, tá? Nesse período todo, cara, uma coisa que foi engraçada que, assim, eu fiz uns projetos com uns músicos bons, né? E às vezes tem uma visão de músico, assim, que é muito curioso, né? Tipo, eu fiz um projeto com músico, você sabe quem você é? Eu só falo que ele toca baixo, né? E assim, a gente fez um projeto que foi muito legal. O Sim de Baixo vai caçar a carteirinha dele. Deviam caçar. E daí, assim, logo depois, tinha um outro projeto que eu estava querendo fazer, e esse projeto me foi tolhido, foi feito por outras pessoas e tal. E daí o comentário dele, né, fez um comentário, acho que o Fábio me contou isso, foi que ele chegou em um ensaio dele e falou assim, vamos parar de fazer coisa com o Zé, cara. Falei, por quê, cara? O Zé é meu amigo. Mas ele não é músico, cara. Tipo,
Tipo, não sou músico profissional, guigueiro dali. Aquilo lá, cara, foi uma coisa que me deixou muito ressabiado, assim. E daí aquele dia eu pensei assim, cara, mais que você tocar com um músico bom, foda-se. Vai tocar com pessoas legais. Sim. Sabe? É a coisa que mais importa no mundo. Hoje eu tenho o privilégio, cara, de tocar com, assim, fazer uns projetos com músicos, assim, excelentes, que nem o Fábio Talhaferro, o Mário Manga, que eu toco por causa dele, que é um cara monstruoso na guitarra, assim. E, assim, mas tudo isso pra falar que eu fiquei num período que eu fiquei muito desanimado com tudo, né? Aí a gente fez as voltas do Pinaps, mas Pinaps é uma coisa muito específica ali, mas a gente sempre quer alguma coisinha a mais, assim. Eu fiquei sempre me questionando muito isso, tipo, vou, sabe, sei lá, vou fazer alguma coisa, vou gravar, até hoje não fiz, mas eu estou muito decidido a fazer meu disco, estou fazendo livro agora, e uma coisa que foi decisivo para que isso acontecesse foram vocês. Zé. Verdade. Porque assim, cara, pela primeira vez eu me dei conta que tinham pessoas muito legais que estavam fazendo com o mesmo amor que eu tinha, com a mesma intenção que eu tinha. Sim. Então, assim... Isso é muito bonito, né? E Pra assim, gente também foi isso, porque eu era só fã, muito fã. imagino. E foi emocionante, assim, né? Tipo, é muito bom, essa é a parte boa de você, né, trabalhar com arte, porque quando você se encontra nesse lugar, igual foi o nosso encontro, você, além de estar trabalhando, você tá fazendo uma coisa muito verdadeira, que você vê que tá todo mundo colocando amor naquilo, né? Então, daqui a pouco, assim, eu tô pensando no meu disco, se o meu disco for ruim, tá? Os Isso é culpados, impossível. tá? Mas se for ruim, os culpados são Fábio Talhaferro, Mário Manga, Adriano Sintra, Ana Zumpano, Biel, Vitor José e Elisoieno, sabe? Isso é Que impossível, Eles são os amigo. culpados, o Zé é inocente. totalmente inocente. Mas só, difícil. eu acho muito importante a gente ter esse reconhecimento, porque a gente sabe como a gente... Eu Tudo acho que a que gente faz sempre e não- troca ideia é. disso fora daqui, que é tipo, a gente sempre se coloca num lugar de comparação, né? Sim. E não tem. E arte não é sobre Não isso, é né? sobre Não, cara. isso. E as pessoas insistem em ficar nesse lugar de comparação. A arte não é sobre isso. Não é mesmo. E, assim, às vezes que eu tenho tocado com vocês, cara, tipo, é um astral tão bom, cara. Tipo, ensaio legal, a gente não tem nenhum problema, sai feliz dos shows, sabe? Tipo... Sim, a gente evolui muito, assim, tipo, desafios, né? Coisas. Eu fui fazer a luz lá no Sesc Belenzinha. Acho que eu não te contei isso. E aí eu cheguei lá, né? Qual show? Da Nina Maia, que é uma artista mais nova. E eu fui fazer a iluminação, eu e o Biel. Aí a gente chegou atrasada, aquela coisa e tal. Aí a gente chegou pra pedir informação, né? Aí a gente perguntou, aí o cara olhou pra mim e falou: caralho, você é a baterista do Beatles Stones? E você é o baixista? Ele, poxa, eu tava lá no Sesc Pompeia, nossa, que noite maravilhosa, eu fiquei muito feliz. O show é muito bonito. Foi o show é muito emocionante, não sei o que, eu quero ir de novo. Tipo assim, gente, eu quero tocar pra essas pessoas, assim. Então. A gente toca pra músico também, a gente toca... Mas a música pra mim, ela faz sentido quando ela vira essa relação Exatamente. com as pessoas, entendeu? Não dá pra ser uma coisa voltada pra... Tem que ser um entendimento completo de tudo, sabe? E você é essa pessoa, tanto que, tipo, eu confio em tudo que você fala. Às vezes, na hora, eu não entendo muito bem, mas eu falo, gente, mas o Zé, ele sabe o que ele tá fazendo por tudo, pela sua experiência. Sabe sim. Sabe sim. Eu tô muito feliz de trabalhar Não, com eu você. também, assim, fiz questão de fazer esse agradecimento, porque é muito sincero, muito verdadeiro, é uma coisa muito preciosa. Muito obrigado a vocês, de verdade, assim. Obrigada. Meu agradecimento hoje não é só pela participação, não. Sim. Não, eu tenho a Acho oportunidade que foi- de estar aqui acho- nessa Acho cadeira. que assim a gente encerra bonito, né? Acho que foi o mais Tô quase emocional chorando. em todos os sentidos aqui pra mim. Muito obrigada, eu queria gente. agradecer demais sua presença, foi um papo incrível, eu tô com fome. Eu né? também. E Zé, eu também tô com fome, também não sei, mas ouçam Não, eu o não sei, Retrato, tô falando. ouçam Antiprisma, ouçam Sim. Arc Upstairs, ouçam todas essas bandas que Lava Divers, que são Muito bandas obrigada, gente. muito Eu boas. sei que essa cadeira aqui tem muita gente
boa e importante para estar aqui. Eu me sinto de verdade honrada Imagina. Não, de trocar com agradece. Até vocês. agradecer. A gente que agradece. Gente, Obrigada. aplausos.